Olá, estamos iniciando mais uma entrevista no canal Podcast Acontece da ZL, ou Podcast da Periferia. Dessa vez eu estou recebendo aqui o nosso amigo Aldo Rebelo, uma das maiores expressões políticas do Brasil atual. O Aldo já foi deputado federal por 5 legislaturas pelo Partido Comunista do Brasil em São Paulo, foi presidente da Câmara dos Deputados, ministro da Defesa e agora ocupa o cargo de secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Seja bem-vindo, Aldo. É um prazer enorme ter você novamente aqui nessa casa. Obrigado, Divaldo. Muito obrigado pelo convite. É uma grande alegria te reencontrar aqui na nossa querida Zona Leste e falar dos desafios da cidade de São Paulo, que são naturalmente também os desafios do Brasil. Então, muito obrigado. Aldo, vamos começando essa entrevista já botando fogo nela. Recentemente você se mudou para o MDB, né? Partido que está aí o prefeito da cidade, Ricardo Nunes. E a pergunta que se faz por aí, afinal de contas, o Aldo Rebelo é candidato a vice-prefeito na cidade de São Paulo, como muitas pessoas têm falado, né? Você que é alagoano de origem, né? E está aqui em São Paulo há muitos anos, né? E é um nome sempre lembrado onde você está. Afinal de contas, você é pré-candidato a vice-prefeito pela cidade? Não, Divaldo, eu não sou pré-candidato, porque eu acho que não há pré-candidatura e nem candidatura a vice. Isso é uma escolha ou dos partidos ou do próprio prefeito. E eu vou, naturalmente, respeitar a decisão, porque eu creio que a prioridade é organizar e unir todas as forças políticas e partidárias para a reeleição do prefeito Ricardo Nunes, que é o bem para a cidade de São Paulo. Eu voltei ao MDB, na verdade. Por quê? Porque eu já fui do MDB, já fui candidato a deputado federal, inclusive pelo MDB. Eu era delegado à Convenção Nacional que escolheu Tancredo candidato à presidência na eleição indireta que ele venceu. Eu era representante do MDB de São Paulo. Eu era da Convenção. Então, eu creio que a volta é uma volta assim, natural, porque antes do PCdoB ser legalizado, nós todos estávamos no MDB, lá eu tenho muitos amigos, reencontro muitos amigos, e a minha tarefa ao ocupar essa secretaria é ajudar o prefeito na gestão dos negócios, das relações internacionais e ajudar politicamente a compor uma ampla força de apoio e de sustentação à candidatura dele. Muito bom. Mas se jogar seu nome, você vai. Eu não quero cogitar para não parecer a ideia de que eu sou candidato. Eu não sou candidato, tá certo? Eu acho que isso é uma escolha dos partidos que devem ter como critério exatamente aquilo que mais fortaleça e componha a chapa para a reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Muito bom. Falando da secretaria que você está ocupando, né, Relações Internacionais, e você tem uma larga experiência nesse campo, né, internacional. Inclusive, eu estou sabendo que agora, se não me engano, no dia 20 vai ter um grande encontro sobre a fome. Fala um pouquinho para mim sobre esse projeto e esse desafio de estar nessa secretaria na cidade de São Paulo. Divaldo, na verdade, das funções que eu ocupei, algumas delas, como deputado, foram 6 mandatos, na verdade. Algumas delas têm relação muito próxima com a agenda de política externa. Eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Então, era a agenda da Câmara voltada para as relações internacionais. Como presidente da Câmara também, eu era muito demandado para atender as agendas das relações internacionais do Brasil. Eu fui convidado pelo presidente da Câmara, dos deputados dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, de Angola. Visitei Angola como presidente da Câmara, visitei os Estados Unidos como presidente da Câmara. E fui também ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação, que cuida de uma série de acordos de cooperação internacional na área de ciência e tecnologia, com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China, com a Argentina.
a agenda do Ministério da Defesa também ocupa um espaço muito grande de relações internacionais. Nós temos o Conselho de Defesa da Unasul, que reúne os ministros da Defesa da América do Sul. Sim. E nós temos também acordos de cooperação internacional na área de defesa com a França, por exemplo, para fazer os submarinos, com a Rússia na área espacial. Sim. E de tudo isso nós cuidamos nos meus mandatos de deputado e de ministro. Portanto, isso facilita que eu cuide das relações internacionais da cidade de São Paulo, que é onde acontecem todos os grandes eventos externos do Brasil. Sim. A todas as conferências, todas as feiras, todos os congressos acontecem em São Paulo, porque São Paulo tem a infraestrutura, tem os aeroportos, São Paulo tem a rede hoteleira, São Paulo tem a sede das grandes empresas multinacionais e nacionais, é em São Paulo que está o sistema bancário, é em São Paulo que estão os escritórios de contrato que celebram acordos comerciais, e nós atendemos essa demanda que é muito grande na cidade de São Paulo. Sim, sim. Mudando um pouquinho, Aldo, você que foi ministro do governo Lula, né? E Dilma. E Dilma. E hoje você está hoje no MDB, né? Na gestão do prefeito Ricardo Nunes. E eu queria que você fizesse uma avaliação do governo Lula atual, principalmente diante da atuação do governo nessas duas crises que estamos vivendo. A questão da pandemia da dengue e as enchentes lá no Rio Grande do Sul. Qual a sua avaliação sobre o desempenho do governo nesse sentido? O primeiro reparo, a primeira observação que eu faço é que o MDB integra a base de governo do presidente Lula, inclusive com 3 ministérios. Tem lá o Ministério do Transporte e mais 2 ministérios no governo. E a bancada integra a base do governo. Sim. Mas a minha opinião em relação ao governo é muito crítica, principalmente em um aspecto. Por exemplo, é o caso da Amazônia. A Amazônia é a região com os 3 estados com os piores indicadores de fome, que são o Pará, o Amazonas e o Amapá. A região norte do Brasil, da Amazônia, é aquela que exige do poder público maior nível de transferência de renda pelo nível de pobreza da população. Os piores indicadores sociais estão na Amazônia. Indicadores sociais como mortalidade infantil, como analfabetismo, doenças infecciosas, serviço de saneamento básico, água tratada, luz elétrica em domicílio. O que há de indicadores negativos nesses níveis estão na Amazônia, principalmente entre a população indígena. E o governo, que posição adota? De impedir o desenvolvimento da Amazônia. A política do governo para a Amazônia, Divaldo, é um fracasso completo. Não removeu a pobreza, não cuidou dos índios, não cuidou de nada. A juventude não tem esperança, não tem o que fazer. Tudo é proibido na Amazônia, você não pode ter uma atividade econômica, não pode criar uma vaca, não pode criar um bode, não pode cuidar de uma roça, não pode plantar milho. Não... Que situação é essa? O Brasil importando arroz agora, o preço do arroz tendo um aumento brutal pela situação do Rio Grande do Sul e o governo proibindo de se plantar arroz na Amazônia. É isso que eu vi agora, porque passei 4 meses na Amazônia para escrever um livro sobre essa situação. Sim. E o governo bloqueia. O governo na área ambiental é para entregar a Amazônia ao governo das organizações não governamentais estrangeiras. O caso da dengue também é outro fracasso, é outro fiasco. Ou seja, porque se há algo no Brasil que era previsível, inclusive o Ministério da Saúde sabia disso, era essa epidemia de dengue. Todo mundo sabia disso. No governo da presidente Dilma teve o caso da Zika, daquele mosquito que dava... Era o mesmo mosquito, não é? É o mesmo mosquito, mas dava a Zika, que é uma outra doença. Nós mobilizamos, eu era ministro da Defesa, mobilizamos 200 mil integrantes das Forças Armadas. Aqui em São Paulo foram 30 ou 40 mil, no Brasil inteiro, para ir de casa em casa, esclarecer a população, orientar com a autoridade dessa instituição fardada que são as Forças Armadas. E no caso
do Rio Grande do Sul, era preciso que o Brasil fosse todo mobilizado para atender uma calamidade. Mas o que se viu foi um país dividido, tá certo, em torno das medidas que deveriam ser adotadas, mas acho que o principal fracasso do governo do presidente Lula é exatamente na economia, a incapacidade de retomar o crescimento da economia, de retomar a esperança da população no futuro melhor. A ideia de que o país está mal é uma ideia disseminada no Brasil inteiro. Por quê? Porque o país não vive só das conquistas imediatas. As pessoas vivem muito de esperança. Por que é que uma mãe acorda de madrugada, se submete a todo tipo de sacrifício e de renúncia para fazer o café do menino, fardá-lo, vestir a roupinha dele e mandá-lo para a escola? É na esperança de que o futuro compense esse esforço dela e compense aquela criança, o filho dela. Essa esperança eu acho que o Brasil está perdendo. E acho que grande responsabilidade disso é exatamente de um governo que não consegue, na economia, gerar esperança, porque bloqueia aquilo que pode dar ao Brasil a possibilidade de retomada do crescimento, que é a área da agricultura, da pecuária, da agroindústria, da mineração. Tudo isso no Brasil está bloqueado por ação. Não digo que é de todo o governo, porque eu sei que o Ministério da Minas e Energia, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Transporte não concordam com isso. Mas quem determina isso são os ministérios que mandam de fato, que é Meio Ambiente, Populações Indígenas, IBAMA, FUNAI. Essa gente é que de fato manda no governo. É triste. Eu vejo o caso do Rio Grande do Sul como um exemplo triste de uma gestão governamental, porque o governo Lula demorou muito tempo para agir, precisou aqui o governo de São Paulo, prefeituras como a da própria cidade de São Paulo, né, sair à frente em busca de levar auxílio lá para o Rio Grande. E a sensação que eu vejo, Aldo, é que houve uma espécie de um preconceito do governo federal em relação ao sul do Brasil, em relação ao Rio Grande do Sul, até por conta de que lá o atual presidente não foi o mais votado. E isso é triste, é lamentável, mas é um assunto que eu queria que você também discorresse, é claro, com a sua visão global que você tem. Mas o presidente Lula já venceu outras eleições no Rio Grande do Sul. Venceu. Não teria motivo para preconceito. O PT já governou o Rio Grande do Sul várias vezes. O Olívio Dutra já foi governador do Rio Grande do Sul. O Tasso Genro já foi governador do Rio Grande do Sul. O Alceu Colares do PDT já foi governador do Rio Grande do Sul. Já governaram, inclusive, Porto Alegre por várias vezes. O próprio Tasso Genro governou, Raul Ponte governou, o Olívio Dutra governou. O Rio Grande do Sul tem uma grande tradição brisolista. O brisolismo no Rio Grande do Sul, o varguismo, são muito fortes e ganharam muitas eleições. Então, não tem nenhum motivo para ninguém alimentar preconceito em relação ao Rio Grande do Sul, como também não há em relação ao Nordeste. Mas o Lula ganhou a eleição no Nordeste, ganhou. Mas em muitas eleições quem derrotou o Lula foi o Nordeste. Quando o PFL era forte, ele era forte principalmente no Nordeste. Era o Antônio Carlos na Bahia, era o Marco Maciel em Pernambuco, era o Tasso Gereissati no Ceará. Essa gente comandava e o Lula perdia toda a eleição. Então ninguém pode julgar uma região ou outra por uma eleição, porque a eleição obedece muito a conjunturas. Onde você ganha a eleição hoje, você pode perder amanhã. E onde você perde hoje, você pode ganhar amanhã. Assim foi no Rio Grande do Sul, onde quando juntava o Lula e o Brizola no Rio Grande do Sul, dava 70% dos votos. E quando juntava o PSDB e o PFL no Nordeste, dava 70% dos votos contra o Lula. E isso vai mudando. E muda de um jeito que amanhã pode mudar de novo. Então vamos tratar todos os irmãos brasileiros de forma igual, porque somos todos irmãos, pertencemos à mesma pátria e nos momentos difíceis todos nós precisamos nos ajudar. Sim. Eu queria voltar um pouco ao tema Amazônia. Você estava falando, né? E eu sei que a sua vida, você é um defensor, né? Muito antigo. Você já a sua vida, toda a história, toda a sua trajetória é uma trajetória nacionalista.
em primeiro lugar, se eu não estou errado, você me corrija, né? E aí, nessa questão da Amazônia, a gente vê ali, parece que um domínio das organizações não governamentais, né? E, inclusive, já vazou para a mídia muitos casos de algumas ONGs utilizando-se, né, dos canais que tem dentro da Amazônia para fazer até contrabando de riquezas brasileiras. Há muito tempo, Divaldo, que se faz isso. Há muito tempo. A pirataria, ou biopirataria da Amazônia, é uma coisa muito antiga. E o mais escandaloso, o maior caso de biopirataria da história da humanidade, que são livros escritos por americanos, por ingleses, é a biopirataria da borracha. Sim. Quando, no século XIX, o Brasil produzia 90% da borracha do mundo e os ingleses, não satisfeitos com esse monopólio, mandaram um agente até a Amazônia. Esse homem reuniu 70 mil mudas, 70 mil sementes de seringueiras, subornou a alfândega, embarcou para o Jardim Botânico de Londres. No Jardim Botânico de Londres, essas plantas passaram por um período de adaptação, depois foram enviadas para as colônias britânicas na Ásia, e em 30 anos a Inglaterra passou a produzir os 90% da borracha do mundo que o Brasil produzia. Então, esses casos de biopirataria, eles continuam acontecendo e todo mundo sabe disso. Um major da aeronáutica foi levar vacinas e remédios para uma tribo indígena, baixou com o helicóptero, desceu com o sargento para entregar as caixas de remédio ao cacique. O sargento deu uma volta dentro da maloca, da aldeia, voltou e falou para o major: olha, eu achei ali um índio muito estranho, muito diferente. O major foi dar uma olhada e tinha um índio acocorado, mas ele era tão alto que ele acocorado ficava quase do tamanho dos outros índios. O major chamou o cacique e disse: esse homem aí. Aí disse: ele chegou aqui. Quando ele se levantou, era um europeu de 2 metros de altura, cabelo loiro, dos olhos azuis. Sim. O que é que ele está fazendo aqui? O cacique diz: eu não sei. Eu sei que ele chegou por aqui e por aqui ficou. Aí deixei ele ficar aí. O major não tem poder de polícia, né? As Forças Armadas não têm poder de polícia. Só fez o relato e deixou ele por lá. Mas isso acontece muito. Eu fiquei no ano passado para escrever um livro que estou publicando agora. Queria até convidar os nossos internautas para no dia 20 agora, segunda-feira próxima, na livraria Drummond, lá na Avenida Paulista, das 18 às 22 horas, vou fazer o lançamento desse livro. Então, Amazônia, 500 anos de cobiça internacional. Mas voltando, a maldição de Tordesilhas. Sim. Então, eu estava em Altamira, e de Altamira eu fui para várias cidades. Percorri a Transamazônica toda de carro. Eu fui daqui de São Paulo de carro. Atravessei a Amazônia e desci pelo Mato Grosso, de carro, e uma parte grande dirigindo. A ida você foi pelo Nordeste? Não, a ida eu fui por Brasília. Brasília. Palmas, Imperatriz, Marabá, e de Marabá, Altamira. Em Altamira, na beira do Xingu, eu fiquei. Em várias dessas cidades, Divaldo, você levanta de manhã para tomar um café da manhã, só quem está falando português é você e a moça que serve a tapioca. O resto tudo falando inglês. Eu pergunto lá para o recepcionista do hotel: o que esse povo está fazendo aqui? São pesquisadores. E com essa capa de pesquisadores, você teve... Não, uma empresa de pesquisa ou uma ONG pede para ter acesso a uma área onde haveria, segundo essa ONG, as tartarugas gigantes da Amazônia, ou as preguiças gigantes da Amazônia, preguiças gigantes. E depois o índio diz que foi chamado por esse grupo para tirar sangue. E para tirar sangue? Tirar sangue do índio tem a ver com preguiça gigante? É que esses índios tinham imunidade contra a malária. Tá certo? Eles não pegam a malária. Devia ter alguma coisa de defesa do organismo. E essa empresa queria recolher o sangue do índio para fazer pesquisa. Não estava interessada em preguiça gigante. Esses são os casos conhecidos. Você imagina os que não são conhecidos. Então, como diria o saudoso padre Antônio Vieira, não estão aqui em busca do nosso bem, estão aqui em busca dos nossos bens.
Sim. Tá certo? É isso que acontece na Amazônia. Nós vimos, inclusive, reações internacionais quando o Bolsonaro resolveu frear um pouco essa farra do boi lá no Amazonas. O governo francês mesmo foi um que se indispôs, né? Duramente, a Europa Ocidental, os Estados Unidos, porque as ONGs são deles, são financiadas por eles, e são ONGs bilionárias, não é dinheirinho achado na rua não, é muito dinheiro, eles recrutam os jornalistas mais experientes, os mais caros, todos para produzir uma versão do que é a Amazônia. E a versão que eles produzem é que nós estamos destruindo a Amazônia, que nós não cuidamos da Amazônia, tá certo? E que a Amazônia está em risco e que, portanto, segundo alguns, a Amazônia deveria ficar sob uma administração internacional. O Conselho de Segurança da ONU chegou a propor, por uma resolução apresentada pela Irlanda, que a questão do clima fosse tratada como a questão de segurança internacional submetida a resoluções do Conselho de Segurança. O que era que ia acontecer? Se você diz que a questão do clima é uma questão de segurança internacional, o próximo passo é, por ser a Amazônia importante para o clima, a Amazônia também passaria a ser tratada como uma questão de segurança internacional. Sim. Essa resolução, Divaldo, teve 12 votos de 15 do Conselho de Segurança da ONU. Votaram por essa resolução os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, a França. Só foi vetada porque a Rússia, que tem poder de veto, não concordou. Aliás, o presidente Bolsonaro agradeceu pessoalmente ao presidente Putin a defesa da Amazônia brasileira. E a posição da Rússia foi acompanhada pela China e pela Índia, que são dos BRICS. Mas, se não tivesse poder de veto da Rússia, nós teríamos provavelmente hoje a Amazônia submetida a resolução. Exatamente, né? na prática. Então, nós não podemos brincar com isso. Por quê? Deixa eu te dizer por quê. A questão do clima existe. Ela é importante. Mas é isso que determina o debate sobre a Amazônia? Não é. O que acontece na Amazônia é aquilo que um teólogo americano chamou de corrupção da virtude. O que é a corrupção da virtude? É você usar uma causa que é virtuosa em defesa de outra que não tem nada de virtuosa. Você defende o meio ambiente, mas na verdade é para defender os seus interesses econômicos. Por quê? Qual é a maior fronteira mineral do mundo? A Amazônia. A Amazônia tem de tudo. Um geólogo antigo falou para mim, diz, olha, o que tem ali é tudo que tem na tabela periódica, tem na Amazônia. Tudo que tem. Todo tipo de minério tem na Amazônia. Onde é que está a maior fronteira de biodiversidade do mundo? Na Amazônia. Na Amazônia. Onde é que está a maior reserva de água doce do mundo? Na Amazônia. Exato. Onde é que está a maior fronteira agrícola do mundo? Na Amazônia. Você acha que esse pessoal está atrás de clima ou de meio ambiente? Divaldo? De forma alguma. Não. Eles estão aproveitando uma coisa importante, que é o meio ambiente, para defender os seus interesses. E o que eu fico mais abismado é com esse alinhamento do governo brasileiro, traduzindo, PT principalmente, com esse sistema internacional. Eu acho que é o preço que eles pagaram para receber o apoio dessa gente na reeleição. Era uma eleição muito difícil para o PT e para o candidato do PT. Sim. E eles precisavam do apoio do governo Biden, do apoio do Macron, como receberam esse apoio. O Lula foi recebido. O governo da Dinamarca, Noruega, Suécia, Holanda, os de sempre. Sim. Tá certo? Os de sempre. E esse de sempre cobraram o preço, tudo bem. Nós vamos te apoiar. Agora, a agenda da Amazônia é nossa. Você tem que nomear a Marina, você tem que nomear aquela índia amiga da embaixada americana, Guajajara, você tem que nomear um cara do IBAMA do nosso lado, alguém da FUNAI do nosso lado, e prestigiar as ONGs. Compraram a Amazônia. Entregaram a Amazônia. Se você for olhar na Amazônia, pelo que eu vi, nesses 4 meses que passei lá, há 3 estados dentro da Amazônia. O estado oficial, institucional, das prefeituras, dos governos estaduais e da União.
um Estado paralelo do crime organizado, dominando os rios como rota para o tráfico nacional e internacional de drogas, hoje dominando. Sim. E o terceiro Estado paralelo é o Estado paralelo das organizações não governamentais, que mandam de fato na Amazônia de dentro do Estado Nacional Brasileiro. Porque se você for olhar o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, a FUNAI, Ministério das Populações Indígenas, quem manda ali são essas ONGs. Você não precisa nem investigar muito, basta pegar a biografia dos secretários e ver de onde eles vieram. Todos eles transitaram por várias ONGs. E o que é que eles fazem? Eles chegam no governo, esvaziam as funções do Estado e transferem essas funções para as ONGs. Quando eles saem, na verdade, as ONGs saem empoderadas, recebem recurso público, recurso privado, Sim. e, na verdade, é esse pessoal que manda na Amazônia. É muito triste. Aldo, eu queria que você falasse, nós estamos caminhando aqui para finalmente da nossa entrevista. Aliás, eu queria pedir um segundo a você para fazer um merchan aqui do nosso canal. Você que está aí nos acompanhando, se você está gostando dessa entrevista, não deixe de clicar, se inscrever no canal e clicar no sininho que aparece logo acima da palavra inscrito. É importante para que você possa estar acompanhando outras entrevistas tão boas quanto essa que nós estamos tendo aqui com o nosso ex-ministro Aldo Rebelo. Eu queria que você me falasse, eu estive no lançamento do livro Quinto Movimento, né? Eu queria que você falasse para os nossos seguidores o que significa o Quinto Movimento, que gerou essa obra tão importante dentre os livros que você já escreveu. O Quinto Movimento é resultado da reunião das minhas experiências com as minhas reflexões e as minhas convicções sobre o Brasil. Eu divido a história do Brasil em movimentos, em períodos que eu denomino de movimentos. 4 movimentos. Quais são os 4 movimentos formadores do Brasil que nós temos hoje? O primeiro movimento é o movimento de formação do território, da base física, que não é um movimento simples. Sim. Até hoje tem país no mundo que luta para ser independente, tem guerras no mundo entre países por causa exatamente de território. O Brasil formou seu território entre 1500 e 1750. Então, esse é o primeiro movimento, formar o território brasileiro, que é um continente. O segundo movimento é conquistar a independência. O terceiro movimento é manter a independência e a unidade do território. Você imagine que o Brasil teve várias rebeliões separatistas. No Rio Grande do Sul, nós tivemos uma república com presidente nomeado. No Nordeste, nós tivemos a Confederação do Equador, que reuniu $800 mil em dinheiro. Esses pernambucanos foram aos Estados Unidos pedir apoio para separar o Nordeste do Brasil. Os Estados Unidos receberam, o secretário de Estado recebeu esses conspiradores, e quando o chefe desse movimento, que era o Frei Caneco, um homem puro, romântico, mas que queria uma coisa errada, que era separar o Brasil, o Nordeste do Brasil. Quando ele foi fuzilado, do lado dele, Divaldo, foi fuzilado um cidadão americano que participava do movimento, lá no Forte de 5 Pontos, que ainda existe hoje em Recife. Sim. O Brasil enfrentou tudo isso, manteve a unidade do território. O Rio Grande do Sul não se separou, o Nordeste também não se separou, Sim. Ninguém se separou do Brasil. Mas isso graças a 2 instituições que mantiveram o Brasil unido, o Exército e a Marinha, que não estavam ligadas aos caudilhos, aos líderes regionais. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul tinha suas insatisfações. O Nordeste também tinha, porque achava que não deveria manter com os seus impostos do açúcar a família imperial, que custava muito dinheiro no Rio de Janeiro. Então, todos tinham as suas razões, só não tinham uma, que não cabia nenhuma razão em querer dividir o Brasil. Então, nós mantivemos o Brasil unido, foi o terceiro movimento. O quarto movimento foi construir essa base econômica que nós temos. Nós temos um país que fabrica aviões, que tem indústria competitiva de alta tecnologia, que tem a agricultura mais competitiva do mundo. Esse foi o quarto movimento. Aí nós interrompemos esse movimento e o país se dividiu de forma artificial. Ou seja, o Brasil fica dividido em torno de coisas secundárias. O quinto movimento é a retomada dessa história da construção do Brasil com base
no crescimento econômico, na redução das desigualdades e na valorização da democracia. Esse é o quinto movimento que eu proponho. Muito bom. Para nós encerrarmos a nossa entrevista, Aldo, eu queria que você falasse sobre uma conferência que está para ser realizada em São Paulo, conferência sobre segurança alimentar e sobre a fome, e você está homenageando duas personalidades, uma que já morreu, que é o ex-ministro Alisson Paulinelli, né? E do embaixador, que já foi embaixador na ONU, que é o José de Castro. Fala um pouquinho sobre essa conferência e sobre por que você está homenageando essas duas personalidades brasileiras. O José de Castro é um médico brasileiro, sim, que foi presidente da FAO, que é o órgão das Nações Unidas. Foi jornalista também. Jornalista, esse órgão cuida da agricultura e do combate à fome. Sim, a FAO. Isso. A FAO, ele foi presidente. E o Alisson Paulinelli foi o ministro da Agricultura que fortaleceu a Embrapa, que permitiu essa revolução agrícola no Cerrado, sim, que fez o Brasil de importador de alimentos em exportador de alimentos. Então, nós vamos homenagear esses dois, sim, brasileiros. Nós, sim, vamos convidar especialistas, acadêmicos e representantes de produtores agrícolas de todo o mundo, vem da China, da Índia, da Europa, dos Estados Unidos, da Holanda, da Alemanha, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, da Bolívia. Nossa. Todos eles para quê? Para tratar da segurança alimentar do Brasil e do mundo. Mas o que é que São Paulo tem a ver com isso? São Paulo tem 12 ou 13 milhões de brasileiros que consomem alimento todo dia. São Paulo não é autossuficiente. Tem uma agriculturazinha em São Paulo, muito boa. Sim. Certo? Tem, muito boa. Lá na Zona Sul, né? Na Zona Sul, Parelheiros, região que a prefeitura prestigia, fortalece, sim, apoia. Mas São Paulo é uma grande consumidora de alimentos e São Paulo é a principal metrópole do país que mais exporta alimentos no mundo, que é o Brasil. Então, São Paulo tem uma responsabilidade com essa agenda. Nós vamos trazer esses especialistas do mundo inteiro para São Paulo, trazer os nossos agricultores, os nossos representantes, os nossos acadêmicos, as entidades ligadas aos produtores rurais, sim, e fazer de São Paulo, sim, nesses dias 28 e 29, a capital internacional, a capital mundial da segurança alimentar e do combate à fome. Muito bom. Esse encontro vai ser no Hotel Mofarrege. Exatamente. Então é isso aí, gente. Estamos encerrando essa entrevista. Se dependesse de mim, eu permaneceria aqui com o Aldo mais uma hora, mas ele tem outros compromissos. O importante é que você está vindo aqui no nosso canal, falar para a Zona Leste que aí em São Paulo, enquanto você fazia campanhas eleitorais, você tinha sua base aqui em São Miguel, Itaim Paulista, né, Aldo? E não saía daqui, me lembro aqui de muitos parceiros dessa região que sempre te recebi, inclusive aqui no nosso jornal. Rivaldo, nos meus 6 mandatos aqui na Zona Leste, vou te dar só um exemplo. Sim. Eu sempre fui o deputado mais votado no colégio Marinha do Brasil. Marinha do Brasil. Marinha do Brasil, sempre fui mais votado. E tenho um grande, sim, apreço, sempre andei aqui na Zona Leste inteira, em, sim, toda a Zona Leste, de São Miguel, do Itaim, de São Mateus, do Jardim Robru, de Itaquera, Guaianazes, sim, toda a Zona Leste, eu sempre visitei e é uma alegria poder reencontrar com você aqui na nossa querida Zona Leste. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Obrigado.